Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês por que eu escolhi ser au pair, com qual agência eu fechei e também quais requisitos vocês precisam ter para ser au pair nos Estados Unidos. E também existe o programa de au pair na Europa, que já adianta a vocês que você precisa ter entre 18 e 30 anos para começar o processo de procura de host family. Eu vou primeiro para Nova York no dia 4 de julho de 2023 para poder fazer um treinamento que é exigido. E como eu escolhi, já disse também para vocês, a Experimento, que é au pair em América lá nos Estados Unidos. Eles estão com o treinamento presencial para quem for embarcar entre julho e outubro. Então, como minha host family deixou uma semana de diferença pra mim, então eu tô indo pra Nova York dia 4 de julho, eu vou chegar lá dia 5 de julho, às 5 e pouco da manhã, e depois no dia 7 de julho eu já vou estar embarcando pra Richmond, Texas, que é a cidade que eu vou estar morando, e todo dia 4 de todo mês, até dar um ano, eu vou estar postando um shorts mostrando a minha evolução no inglês, porque eu tô saindo aqui do Brasil com inglês intermediário, que é o mínimo exigido pelo intercâmbio, pro governo americano, na verdade. Embarque nessa jornada comigo e eu vou postar, como eu tô embarcando no dia 4 de julho, que é uma terça-feira, então toda terça, quinta e sábado eu vou postar vídeo. E todo dia 4, como eu falei, eu vou estar postando um shorts pra mostrar minha evolução no inglês. Eu já ia me esquecendo de avisar que aqui na minha comunidade aqui do canal eu deixei um post para vocês comentarem o que vocês acham, como o Texas é, enfim. Comentem lá que daqui a alguns meses eu vou fazer um vídeo falando do que é real e do que é fake, tá? Então, se alguém também já tiver feito alguma pergunta que você queira fazer, é só vocês curtirem e dar um up na pergunta que a pessoa tiver, tá? Como vocês já sabem, ativem o sininho de notificações, se inscrevam aqui embaixo, deixem seu like, comentem, para eu também entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e principalmente aqui no meu canal, né? E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para as pessoas que vocês sabem que quer fazer intercâmbio e também não tem noção do que quer, e também para as pessoas que estão meio assim com intercâmbio, para ajudar as pessoas a se decidirem a vir para cá, para os Estados Unidos. Para quem não sabe, o au pair é um programa de trabalho remunerado, estudo e intercâmbio cultural nos Estados Unidos, com duração mínima de 1 ano, podendo estender mais 1 ano, só que você tem que avisar a sua agência quando estiver faltando mais ou menos 2 meses para o seu primeiro ano acabar, e você poderá vivenciar e participar ativamente da vida nos Estados Unidos, cuidando de crianças, regulamentado pelo governo norte-americano, oferecido apenas a candidatos do sexo feminino, porém, salvo algumas agências que ainda têm Maria au pair, que é para você, homem que queira fazer, pois as colocações ocorrem de maneira mais rápida e as famílias sentem-se mais confortáveis em receber meninas, porém tem algumas famílias que realmente preferem meninos por N motivos. O termo au pair vem do francês e significa au par, ou igual. A participante irá morar na casa de uma família americana, tornando-se parte dela. Participará de todas as rotinas e atividades da casa. O intercâmbio para au pair inclui acomodação e refeições, bolsa de estudos, férias remuneradas, assistência médica internacional. Também pode fazer parte de um workshop para au pair aprender sobre a cultura americana, cuidados específicos infantis, como a alimentação nos Estados Unidos e quais são as brincadeiras que as crianças mais gostam. Ou seja, geralmente, quando você tem uma data que a família quer que você vá para casa, vou chutar 15 de julho de 2022. Na semana anterior, você já vai para os Estados Unidos. Tem algumas agências que o treinamento é de 7 dias, outras são 5, outras são 3, outras são 2. Então, quando você for fechar com a sua agência, você pergunta quanto tempo é de treinamento. E aí, Mayara, quais são os requisitos para eu poder ser au pair, né? Você tem que, obviamente, gostar de criança e adolescente. A maioria das agências preferem meninas. Você precisa ter o ensino médio completo, ou seja, o segundo grau completo. Para os Estados Unidos, você precisa ter entre 18 e 26 anos e ter entre 18 e 30 anos para a Europa. Você precisa, sim, ter um inglês intermediário, porque, gente, eu penso assim, você vai cuidar de criança e adolescente, e se der algum pepino com a criança e adolescente, e se machucar e você precisar ligar para emergência, e que nos casos dos Estados Unidos é o número 911. Então, como que você vai com o seu inglês básico pedir ajuda por telefone? Ou então você sabe que está perto de algum hospital, de alguma clínica,
Como que você vai chegar no médico, nas enfermeiras, etc, e falar que a criança acontecendo alguma coisa com ela, né, com o seu inglês básico? Até em caso de polícia, como que você vai falar com a polícia com o seu inglês básico, tá? Então eu acho interessante vocês tentarem de alguma forma aprender o inglês aqui no Brasil antes de fazer o intercâmbio, tá? Porque se o intuito de vocês é melhorar o inglês, eu acho interessante vocês pegarem outro tipo de intercâmbio, tá? E depois fazer o au pair, né? Se você ainda tiver em idade para fazer o au pair após esse intercâmbio de idiomas. Você precisa ter experiência comprovada de no mínimo 300 horas com crianças que não sejam seus familiares. Aí você precisa ter disponibilidade para ficar no mínimo 12 meses nos Estados Unidos ou em outro país. No caso dos Estados Unidos, você tem a chance de renovar mais um ano, tá? Aí você precisa ter habilitação, né, a carteira para dirigir, ser solteira e sem filhos. E como são essas famílias americanas a serem selecionadas para poderem ser host families, né? Para quem não sabe, quando você fica na casa de família, você chama a família de host family, que na tradução é família anfitriã. Esses cidadãos americanos ou residentes têm que ser locais lá nos Estados Unidos ou do país que você quer ir. Precisa ser de classe média ou alta. Geralmente eles trabalham fora, mas pode acontecer de ambos os pais ou um deles ter que ficar em casa, ainda mais, né, depois dessa pandemia. Então eu vi que tem muita empresa que tá preferindo deixar as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, trabalhando de casa. Mas aí eu acho que deve ser meio ruim você estar cuidando das crianças e os pais estar ali, né? Pode ser single ou couple parents, né, que pode acontecer dos pais terem se separado, e daí também pode acontecer de você ter que ficar tipo 3 dias na casa da fofa e 3 dias na casa do fofo. Mas pode ser que um dos pais acaba falecendo e ficar só um e a pessoa não quer se casar de novo, né? E podem pertencer a várias crenças religiosas. E geralmente essas famílias que estão procurando au pair já tiveram au pair antes e tem uma média de 3 crianças, moram em cidades pequenas ou em subúrbios de grandes cidades e são geralmente hospitaleiros e gostam de troca cultural. Como membro da família americana, você entrará na divisão de tarefas domésticas da casa. Geralmente as famílias possuem automóvel, pode acontecer delas pedirem para você usar só durante o seu horário de trabalho, então no seu horário off elas não vão deixar você usar. Para quem não sabe, quando você vai escolher sua família, você acaba fazendo várias ligações de vídeo. Acaba sendo uma maneira de você se conhecerem melhor e também de provar que você é você e que a sua host family é sua host family. E quanto mais experiências você tiver no seu perfil, mais fácil de vocês conseguirem dar o match com a família, tá? Aí vocês vão me perguntar assim: quantas horas por semana você como au pair pode trabalhar e qual o seu salário por semana? O salário é de 195,75 por semana, o mínimo, e você pode até trabalhar até 45 horas. Então assim, você tem direito a 1 dia e meio de folga por semana, que você pode escolher quando vai ser, e você tem uma vez por mês um fim de semana livre. Geralmente as meninas acabam pegando, eu vou chutar, tá? Do sábado ao meio-dia até o domingo à noite como dia de folga, nesse 1 dia e meio. Quais são os deveres da au pair? Vai ser cuidar das crianças, então você vai precisar fazer atividade com elas, acordar elas, dar café, trocar elas e levar pra escola, né? Isso se elas forem pra escola, sua função vai ser buscar, dar janta, dar banho e colocar pra dormir. Ou então, se elas não forem pra escola, você tem que ficar cuidando delas o dia todo. Agora, quais são os deveres da sua host family? Elas devem providenciar um quarto com janela. Então, eu vejo que tem muita gente que fala assim: ah, mas morar no porão? Ué, gente, se tem janela, tem porta, pra mim tá tudo certo. E você tem direito a ter as 3 refeições principais na casa. A host family precisa fazer com que você se sinta em casa, né? Ainda mais se você tem a pretensão, como eu, de passar os 2 anos fora, né? Em fevereiro de 2013, eu ainda tinha 13 anos e tinha acabado de começar o meu curso de inglês, que eu acabei em julho de 2016. Aí eu vi que, eu não sei se tinha uma parceria com a CI, que é uma agência também, que também representa a Percare como auditor de STB, ou se era alguém da família da dona que trabalhava na CI, mas sempre tinha panfleto da CI espalhado pela escola. Então eu comecei a ver os intercâmbios que eles tinham. Então, como eu tinha 13 anos, ia fazer 14 de setembro, ia já começar o ensino médio no ano seguinte, eu acho que na época eu queria estar fazendo intercâmbio de high school, só que eu acho que eu fui pesquisar e achei bem carinho e eu acabei desistindo. Então, como eu vi o intercâmbio de au pair e vi o que era, eu vou conhecer nessa época. Eu comecei a me interessar mais pelo intercâmbio em maio de 2020, porque eu vi muita gente aparecendo lá no meu For You do TikTok, no For You do Instagram. Eu falei assim: quer saber? Deixa eu ver o que eu preciso fazer
fazer para ter esse intercâmbio. Daí vi que eu precisava de ter CNH, ter passaporte, ter inglês intermediário e ter horas com crianças. Disso tudo eu já tinha um passaporte em inglês, que na época já era fluente. Aí temos algumas agências que vocês podem estar procurando. A CI, que é Central de Intercâmbio, a EF, que é a Education First, Experimento, a STB, que é Student Travel Bureau, a Altitude, e a Exec Travel, que é Inter Exchange. Aí assim, gente, a CI, a STB e a Altitude, elas representam Per Care. Eu sei que a Cultural Care representa ela mesma. Experimenta representa a Opera em América. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E eu não sei quantos dias na semana eu vou postar vídeos sobre o intercâmbio, mas eu quero postar pelo menos 2. Então fiquem ligados. Ativem o sininho de notificação, se inscrevam, deixem o like, comentem para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E até a próxima. Tchau!